Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Valdete Rosa e nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do nosso canal no YouTube Descobrindo a Bíblia. Nós agora vamos fazer uma dinâmica diferente, porque eu sei que isso melhorará tanto para você como para nós que temos feito esses vídeos, que é de uma dinâmica diferente, tá? Nós não vamos fazer mais a leitura toda do capítulo que nós estamos fazendo o vídeo, mas como eu já li, eu vou passar para vocês aquilo que chama atenção, que se destacou naquele capítulo. E você, como tem o hábito, se você tem o hábito de fazer a leitura diária, se você está fazendo a leitura do livro de Gênesis, você pode aplicar isso em qualquer livro que você esteja lendo, se você tem feito a sua leitura diária ou se você ainda não começou, você pode começar, tá? Você pode, inclusive, ir lá no canal Descobrindo a Bíblia e ver as séries e ver os vídeos anteriores e ter a sequência e você ficar inteirado de tudo, tá? Para isso, vou pedir que, se você não é inscrito, faça a sua inscrição. Nós temos gravado 2 vídeos por semana e temos descoberto grandes coisas dentro dessa leitura que nós temos feito, ok? Então, nós vamos lá. Como nós já fizemos a leitura, o título deste capítulo é A Morte de Sara. Aqui diz assim que Sara, ela viveu 127 anos e morreu. E se nós formos observar, para você que tem nos acompanhado, em vídeos anteriores, as pessoas que viviam há um certo tempo atrás, eles viviam muitos anos. O homem que viveu mais anos, você pode ver isso, vai lá e dá uma conferida se você não assistiu nossos vídeos, que o homem que viveu mais tempo foi Matusalém, o Matusalém que viveu mais. Ele viveu 967 anos. E daquela época que viveu menos, daquela época que Matusalém vivia, foi Enoque. Ele viveu 365 anos. Mas em comparação com Sara, que viveu 127 anos, a vida do homem já estava diminuindo bastante. E hoje tem na Bíblia, que nós também já vimos nos vídeos anteriores, de que Deus determinou que a vida de um homem é de 120 anos. Então, uma pessoa, ela vive até 120 anos, ela pode viver até 120 anos. E tem um outro versículo na Bíblia também que diz que a vida do homem pode chegar até 70. Ele uma vida vigorosa, uma vida plena, até 70. Se ele passar de 70 anos, como diz lá que ele pode viver até 120, pode ser de enfado, de canseira, já não tem mais o mesmo vigor que antes. Mas isso não impede de você desejar viver os 120 anos, porque foi determinação de Deus que a vida do homem fosse até 120 anos. Eu soube de um homem que ele morreu com 107. Foi o máximo que eu vi de falar de uma pessoa que viveu até 107 anos. Viveu muito, né? 107 anos. Mas aqui está falando que Sara, ela viveu até 127 anos e aí ela faleceu. Ela teve Isaac, ela era estéril e teve Isaac com 90 anos. Então, se a gente for verificar, ela viveu pouco da promessa que Deus tinha feito para ela. Ela participou pouco dessa bênção e dessa promessa que Deus tinha feito para ela, que seria mãe, que ela era estéril, mas que ela seria mãe. Então, ela 90, 100, 110, 120, ela viu Isaac viver 37 anos. Ela não viu Isaac casar, ela não viu os netos que Isaac lhe deu para ela, né?
ela não pôde ver com os olhos dela porque ela morreu antes. E aqui eu percebi que quando Deus fala que ela viveu 127 anos e morreu, Abraão ele teve uma preocupação, porque Abraão vivia em tendas, vivia um determinado tempo num lugar, depois vivia em determinado tempo em outro lugar. Nós já vimos e descobrimos que Abraão era um homem riquíssimo, que até chegou um tempo que aonde ele morava com seu sobrinho Ló, eles tiveram que se dividir, porque a terra não comportava tanta riqueza. Porque é assim, quando você é abençoado, todas as pessoas que estão ao seu redor também são abençoados. Eles desfrutam da sua bênção também. Então, Abraão, ele não tinha um lugar dele. Por exemplo, hoje nós compramos um lote, nós compramos casa, então eu adquiro uma propriedade, posso adquirir uma propriedade. Mas Abraão, como ele não tinha, Deus ainda não tinha determinado exatamente o lugar que ele faria, que ele ficaria, porque Deus falou para ele que todo lugar que ele pisasse seria dele, por herança, que ele seria pai de multidões, então que a bênção dele seria onde ele estivesse indo. Como ele não tinha terra, possessão de terras, ele chegou para aquele rei daquela cidade, que foi Efrom, o rei, o dono da cidade, o rei da cidade. Ele primeiro falou com alguns homens, né? Provavelmente anciões. E naquela época, as cidades, elas eram estruturadas dessa forma. Elas eram, os muros rodeavam as suas cidades. Eram cidades muradas. Havia grandes portões, aonde fazia-se a entrada e saída de quem entrasse ou saísse dentro daquela cidade. Os muros não eram como esses que nós temos hoje, né? De cerca, de arame farpado, ou de tijolo, ou de bambus, ou de paus. Não, você pode fazer uma cerca assim, mas as cercas que cercavam aquelas cidades eram como muralhas, eram muralhas. Tanto é que, lendo a Bíblia, quando fala que os muros de Jericó, da cidade de Jericó, caíram, morava uma mulher em cima do muro. Então dava-se para construir uma casa em cima desses muros. Eram muros muito grandes. E faz a diferença a gente saber esses detalhes, descobrirmos esses detalhes. Por quê? Porque eu posso ler, por exemplo, a história de Josué, quando ele destruiu os muros de Jericó. Vamos falar, e Josué tocou com os homens, tocou com os cantores, tocaram, gritaram e o muro caiu. Pode ser, olha, ele tem um muro aqui, ele está um pouco rachado. Pode ser um muro fino, eu tocar o pé e aquele muro cair. Mas não foi, eram muros de cidades que tinham uma estrutura tão grande, eles eram tão como muralhas mesmo, que faziam-se casas em cima desse muro para habitação. Então, quando Josué, Deus deu a instrução para ele tocar as trombetas e o muro caiu, foi algo extraordinário, não foi qualquer murinho que caiu. Então, detalhes fazem essa diferença. E como o muro vai cair através de um toque de trombetas? Se eu não vou lá, não taco a marreta, se eu explodo com dinamite, como que o muro vai cair somente ao som de trombeta? É a mão de Deus. Então são esses detalhes que realmente fazem a diferença. Como Abraão não tinha possessão da terra, ele foi pedir, ele foi comprar. Ele falou, eu compro este lugar para que ela seja sepultada. E aí ele até
falaram, não, você não precisa dar, o que você escolher, escolhe o lugar, é teu, pode ficar, você é como se fosse um Deus aqui para nós nessa cidade. Eles tinham Abraão em muita consideração, porque eles ouviam falar de que Deus era na vida de Abraão, tudo que Deus tinha feito na vida de Abraão. Abraão era um representante, era realmente um embaixador de Deus na sua época, porque as pessoas viam através da sua vida, através do seu testemunho de vida, dos seus milagres, da sua prosperidade, o Deus que ele servia. E como que está sendo? As pessoas têm conhecido Deus através da sua vida? As pessoas têm conhecido Deus através da minha vida? Através das minhas realizações, da minha prosperidade, através das bênçãos, dos milagres que Deus tem feito na minha vida? As pessoas conseguem enxergar Deus na minha vida? As pessoas conseguem enxergar Deus na sua vida para poder considerar quando você for fazer uma negociação? Abraão foi fazer uma negociação para um lugar para ele poder enterrar a sua esposa. E aquelas pessoas falaram, você pode escolher o que você quiser. Quando nós andamos debaixo da direção de Deus, as portas elas se abrem. E aí Abraão falou assim, não, eu vou pagar o devido valor que for para o lugar que eu escolher para ela ser sepultada. Naquela época, as pessoas eram sepultadas não como hoje, né? Ou cava-se um buraco e coloca-se gavetas, ou coloca-se gavetas na vertical. Não, eram cavernas. As pessoas eram enterradas em sepultadas em cavernas. Então, Abraão foi procurar um lugar, ele já tinha em mente o lugar que ele queria, precificaram o valor, que foram 400 ciclos de prata, ele pagou esses 400 ciclos de prata, comprou aquele lugar devia ser bonito demais, porque fala que era como uma campina, como um campo, né? Aqui fala assim, olha, assim o campo de Efron, que foi na cidade de Efron, né, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo da caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. Então ele não só comprou a caverna, ele comprou toda uma região, a caverna e tudo que estava ali ao redor daquela caverna, né? E aí ele sepultou Sara na caverna de Macpela, que é na terra de Hebron, né? Na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou Abraão, os filhos as pessoas, né, os filhos do rei de Et, confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava em posse de sepultura. Então, como Abraão não tinha nenhuma posse, quando a sua esposa morreu, ele teve que comprar um pedaço de terra para enterrá-la, que era uma caverna e tudo que estava ao seu redor. Então, a nossa descoberta de hoje é que para mim me chamou a atenção, depois você faça a sua leitura e você vê o que te chamou a atenção, é de que eu posso viver a promessa de Deus, eu posso desfrutar da promessa de Deus, não importa o tempo. Não importa o tempo, mas você tem que desfrutar das promessas de Deus na sua vida antes da sua morte. Isso vai depender somente e única e exclusivamente sua. Vai depender somente de você, vai depender somente de mim, se eu quiser desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para mim, de milagres de vida, de prosperidade, de tudo, se eu quiser. Uma vez eu ouvi
ouvi de um autor de um livro, no livro ele dizia que que o lugar que tem mais ouro é em um cemitério, porque foi sonhos que não foram vividos, ideias que não foram praticadas. E tem um grande mentor que fala assim, ideias são como uma bacia cheia de ideias. Eu posso apresentar aqui um monte de ideias que não valerão nada se eu não colocar. Eu posso só ter uma ideia. Hoje eu tive uma ideia, mas se eu colocá-la em ação, essa a diferença. Que eu posso ter um monte de ideia, mas se eu não executar, não vale nada. O que me chamou a atenção hoje foi isso, que Sara, ela viveu 127 anos e ela não viu muitas coisas depois disso, porque ela faleceu. Então, que quando você falecer, a gatinha tá brincando aqui debaixo da mesa, que quando você falecer, que você possa falecer pleno, você possa falecer satisfeito. Quando chegar o dia do seu fim, que você tenha vivido e feito tudo que você nasceu para viver, todo o seu propósito tenha, a sua vida tenha valido a pena, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, não é verdade? Bom, então esse é o nosso vídeo de hoje com o tema do capítulo 23 do livro de Gênesis, a morte de Sara. Que você tenha um ótimo dia e até nosso próximo encontro. Tchau.